Bom, gente, quem aqui não participou, né, lá na época da escola, da famosa chamada? Quem participou? Ninguém era chamado, gente? Ah, já era tudo online naquela época. Ah, então tá certo. Mas, enfim, para as pessoas que participaram, então, da chamada tradicional, vamos colocar assim esse nome, nos dias de hoje, ela passa a não existir, justamente por conta da tecnologia, da digitalização da jornada do aluno, principalmente nas escolas públicas, porque, basicamente, ganha-se rapidez, eficiência, além de expandir a possibilidade dessa tecnologia chegar em outras esferas. Ela começa na chamada, mas ela pode chegar, pensando em jornada do aluno, nas provas, na entrada e saída dos alunos, no transporte escolar, entre outros, enfim, entre outros itens dessa jornada. Quem vai explicar para a gente essa tecnologia e essas novas possibilidades nessa vertical de negócio, que é a vertical de educação, é o Wilson Bressan, diretor executivo da Valid. Seja muito bem-vindo. Palmas para ele. Tudo bem, Wilson? Seja bem-vindo. Isso, vamos sentar para bater aquele papo. O microfone está aqui, ó. Isso, o microfone está na cadeira. Valeu, Dani. Super obrigado. Chegou, que bom. Bom dia para todos, que bom. Bom, na verdade, assim, o nosso papo vai ser depois em perguntas e respostas, e agora o Wilson vai contar para a gente justamente isso, jornada do aluno e todas essas possibilidades de novos negócios, certo? Certíssimo. Então, vamos lá. Mas eu vou primeiro começar com algo que une um pouco a história da Valid e a história da Inovatrix, que é o terreno da confiança. A Valid existe porque a gente quer construir um mundo cada vez mais seguro. A relação de confiança, ou a sociedade, ou qualquer relação nossa, ela só evolui na medida que a gente tem confiança nas partes. Exato. E um dos elementos dessa confiança é a validação biométrica, do qual a Inovatrix é nosso grande parceiro. E eu queria contar para vocês, antes de chegar no case, um pouco do que é essa visão de uma sociedade digital que inspira confiança para que as transações sejam seguras e que tenham a identidade como um pilar fundamental desta identificação, da geração de confiança e da validação de todas as jornadas que a gente tem, seja no público, seja no privado. Excelente. Então, passo um pouco por essa visão e, na sequência, a gente vai falar um pouquinho do case. Acho que eu conheço, hein? Bom, esse aqui é só para dizer que eu sou menos corporativo, sou mais empreendedor, eu estou corporativo. Olha que legal. Os últimos 2 anos e meio na Valid. A gente faz parte de uma jornada de transformação também da própria companhia. Mas a minha vida inteira é de empreender, seja no mundo analógico, porque eu não sou um nativo digital, dá para ver, né? Mas a gente vai cada vez mais a gente vê os nativos digitais, e a nossa responsabilidade como geração que vive essa transição é entregar os fundamentos dessa sociedade digital segura que nos permite evoluir nas relações. Então, eu tenho um bom histórico aí no mundo digital, com criação de startup ou com marketplaces, com multi-side business, mas usar toda essa experiência dentro de uma corporação é algo espetacular e faz a gente, de fato, criar. Tem uma autonomia grande, as corporações têm um impacto muito grande na vida de milhões de pessoas. A gente impacta diariamente milhares de pessoas no Brasil inteiro, mensalmente milhões, anualmente dezenas de milhões, então isso é muito, muito legal. E essa última frase que a gente sempre é melhor quando está junto, nunca é bom o suficiente quando está sozinho. Então, eu vou voltar nesse tema do que é a jornada do nós, porque isso é o que representa um pouco da nossa proposta. A Valid é uma multinacional brasileira. Quando a gente fala de identificação, nós somos líderes absolutos no Brasil na emissão de documentos físicos ou digitais. A gente emite 60% dos RGs no Brasil, 80% dos CNHs no Brasil, faz uma série de jornadas de identificação. Sempre com grandes volumes, né? Sempre com grandes volumes, com operações complexas, com dados sensíveis. E a gente Muitos desafios no caminho. Sempre. Nós temos 65 anos, então nós somos uma startup. A gente quer ser uma startup. A gente é uma startup de 65 anos que se renova todo ano, porque os desafios sempre são incríveis. Atendemos muitos mercados. Alguns dos logos dos nossos clientes não vou nem passar, mas a gente atende mercado público, mercado privado, telecom, institutos de identificação, Detran, bancos. Enfim, a gente está na vida de milhões e milhões de pessoas a todo ano. Nós somos a 5ª maior do mundo, 1 em cada 10 smartphones do mundo tem nossa tecnologia. No Brasil, nós somos líderes da emissão de cartões. Temos tanto as versões físicas quanto as versões digitais. Enfim, é um pouco de que é a nossa posicionamento de mercado aqui.
Mas quando a gente fala desse mundo de confiança, acho que a gente sempre tem uma razão histórica aqui de entender um pouco da nossa visão, né? Toda vez que a humanidade precisa evoluir, toda vez que a gente quer dar um passo à frente, a gente sempre tem o indivíduo no centro, querendo fazer algo e fazendo efetivamente algo, né? Isso desde o tempo do Homo erectus, que precisava de proteção e aí foi desenvolver o fogo. Isso é quando a gente lembra do Einstein, que precisava de respostas, e aí criou todas a teoria das equações e a usabilidade das equações. Isso é hoje na geração TikTok, que busca pertencimento e faz as suas dancinhas. Isso é cada um de nós querendo comprar alguma coisa para se sentir, para comprar o bem-estar e para estar, mas sempre tem o indivíduo no centro querendo fazer algo e efetivamente fazendo algo. E a gente entende que está numa fase da sociedade brasileira que é importante dar um salto muito grande e que, para esse salto ser dado com qualidade, a gente precisa de uma base muito forte, onde a relação já estabelecida entre diferentes players globais, locais, né, que conseguem ter como pilar da identificação segura, né, com diferentes elementos biométricos, é parte muito importante. A gente se vê dentro desse contexto onde cada um de nós temos algo que queremos buscar nessa evolução e, efetivamente, estamos fazendo alguma coisa. Não é por nada que, quando a Inovatrix foi criada, tinha um problema muito específico, um desejo de resolver aquele problema, e criou, e o Yuan conseguiu resolver aquilo através de um algoritmo de biometria que facilitou uma parte pequena de uma jornada, mas que hoje criou essa diferença, né, absoluta que faz na vida de muita gente. Então, a gente pensa que, no centro do que todos nós temos que prover, estão as pessoas que fazem algo, têm as suas jornadas e que precisam ser autenticadas nas suas transações do dia a dia. E a gente, como provedor de ID e integrador das melhores soluções do mundo, se vê como uma empresa, um ente dentro desse ecossistema, com a capacidade de ter o ID como plataforma, integrando todos esses elementos multibiométricos, e que isso tudo são bases, são chaves, são os elementos fundamentais do governo digital num ponto aqui no Brasil nesse momento, por isso o case da Celepar com a Inovatrix, mas também do que é a jornada do nosso mundo privado. Claro que as jornadas do privado a gente está muito mais avançado, a gente tem as jornadas de delivery, de banking, enfim, todas as jornadas. Porque, basicamente, como você comentou, né, aqui, vocês têm vários clientes de vários segmentos diferentes e várias verticais de negócio, porque é super aplicável a tecnologia a vários tipos de mercados, né? Exatamente. Quando a gente pensa no cidadão, esse cidadão ele também é cliente, ele é consumidor, e daqui para frente a gente entende que quanto mais a gente digitalizar essas jornadas, mais valor a gente vai gerar para essa sociedade digital, desde que a gente esteja embasado nesta plataforma que pode autenticar, autorizar, ser um meio de relacionamento, de monetização, de tracking de comportamento. Afinal de contas, eu tenho algo, eu posso fazer algo, e a gente só consegue estabelecer esses 3 elementos fundamentais de uma transação na medida que a gente tem identificação segura. Então, quando a gente integra essas soluções de Inovatrix como um parceiro fundamental da validação, da autenticação biométrica, do match 1 para 1, 1 para N, e em qualquer dessas jornadas, elas valem tanto para o ecossistema público quanto para o ecossistema privado, e possibilita que a gente consiga trazer a melhor tecnologia para entregar para o consumidor, para o cidadão, para o cliente, essa jornada que permite ele ter a confiança de estar à vontade nessa sua transação dessa jornada digital. Então, isso aplicado aos ambientes que a gente atua, aos ecossistemas que a gente atua, não só para a ID, como também para as jornadas de governo digital, isso vale também para o varejo, para o banco, para os meios de pagamento que a gente também tem como base de clientes, e também para a linha do eSIM, conectividade na nossa vertical de telecom. Quando a gente chega para falar de jornada de educação com a tal da chamada que não existe mais... Acho que as pessoas ficaram impactadas, né? Como eu falei aqui no início. E aqui Porque, essa reportagem dá para a gente um pouco da visão de como era e como é. Então, sendo esse orquestrador das melhores tecnologias e querendo prover essa plataforma de absoluta confiança para o cidadão poder fazer a sua jornada com segurança, tendo uma identificação baseada no físico, mas tendo os elementos digitais absolutamente seguros, é que surgiu o case da Celepar. Vamos dar uma conferida. Mais de 1.600 colégios estaduais do Paraná deram adeus àquela velha lista de presença tradicional, com o professor chamando nome a nome os alunos antes das aulas. A tecnologia tem sido aliada para
para dar agilidade e facilitar a vida nessas escolas. O Colégio Estadual Vani Ruiz Viesse, na Zona Sul de Londrina, já utiliza o reconhecimento facial em todas as turmas e em todas as aulas. Com o celular e o acesso à internet disponibilizado pela escola, a professora tira 4 fotos na sala, abrangendo todos os estudantes. A chamada, que já era feita dentro de um sistema online, incorporou a imagem da foto para o reconhecimento facial. Desta forma, a professora não precisa mais chamar aluno por aluno. Demorava, em média, por exemplo, uma turma com 35, 40 alunos, às vezes levava ali em torno de 7 a 10 minutos, porque aí você tem que falar, pessoal, vou fazer chamada, vamos sentar, tem toda aquela. E agora, quando você fala, pessoal, vamos tirar a foto, aí eles fazem pose para foto. Então, isso agilizou, e o fato de serem 4 fotos, ao invés de eu precisar chamar 40 nomes e olhar para ver se ele realmente está, facilitou. Então, deve ter caído meu tempo aí pela metade. Porque 5 minutos que eu ganho de tempo são 5 minutos a mais de aula para o meu aluno. O novo sistema identifica os alunos presentes e nomeia os que faltaram. Quando o aluno não vem, o nosso sistema, ele puxa. Então, eu tenho 35 alunos, ele vai mostrar o percentual que foi reconhecido e vai me dar uma listagem das faltas e das presenças. Aí eu confirmo, pessoal, só conferindo, faltou fulano, ciclano, e aí eles vão confirmando pra gente não dar falta, porque às vezes bateu um solzinho no rosto e a câmera não reconheceu. E a câmera, as fotos foram tiradas, então eles são reconhecidos de frente, às vezes eles estão meio de lado, pega também o reconhecimento. A tecnologia também garante maior segurança aos pais. Eles conseguem acompanhar em tempo real, de qualquer lugar, a presença dos filhos na escola. Pelo celular, os pais podem acessar o aplicativo Escola Paraná e ficar de olho não só na chamada para ter a certeza que o filho está na escola, mas em toda a vida escolar dos filhos. Acabou também o risco de um estudante tentar trapacear o professor respondendo a chamada no lugar de um amigo que faltou. De acordo com o governo do Paraná, a tecnologia do reconhecimento facial está disponível em 1.667 colégios da rede estadual. Por enquanto, uma novidade que está limitada à sala de aula. O que a gente sabe é que é um sistema novo, a gente está fazendo testes, então, se surgiu alguma dificuldade, alguma coisa, a gente informa o núcleo de educação, tem uma equipe responsável, e eles vão fazendo ajustes, para que no futuro a gente tenha, assim, essa possibilidade de agilizar o processo já na chegada. Na entrada da escola. Isso. Excelente. Sabe que na minha época, muita gente utilizava essa demora do professor para fazer chamada, para fazer a lição que tinha esquecido. Então, quem estava lá nas últimas letras do alfabeto tinha esse tempinho aí para copiar a lição, dar aquela enganada no professor. Então, mais uma forma de trapacear que vai ficar para trás aí com esse reconhecimento facial, além do que a Patrícia trouxe também na reportagem, aquele negócio de responder pelo colega. Realmente. Palmas, né, gente? Muito legal, né? Legal. Acho que aqui tem um pedaço, Dani, a gente tem Sim. outro vídeo super curto, dá para a Sim. gente cumprir no tempo, que é o como uma corporação pode, de fato, utilizar o mindset de startup para fazer a vida das pessoas melhor, otimizando os seus recursos, que, no fundo, são tempo e são dinheiro, né? Então, a gente pega o Uber porque é muito mais rápido, a gente faz o delivery porque é mais eficiente. Agora, fazer uma chamada dessa maneira é eficiente. Então, o quanto uma corporação, junto com um provedor como a Inovatrix, podem dar de salto para essa sociedade digital, passam por jornadas como essa. Esse aqui é só um pedaço, a gente já está trabalhando em outros estados, com fazer uma jornada mais completa desde que o aluno sai de casa e quando entra no transporte escolar gratuito. Então, daqui uns dias a gente tem cases novos para colocar, e o próximo vídeo ele mostra um pouquinho da solução vista mais por dentro em relação a Celepar. A Secretaria de Estado da Educação Perfeito. do Paraná adota a nossa solução para os professores da Rede Pública Estadual de Ensino e, com a automação, atinge até 80% de economia no tempo gasto com processos administrativos, tudo integrado com o sistema educacional. Nosso motor biométrico para a detecção e identificação dos alunos e APIs de reconhecimento e cadastro transformam o app em uma solução eficiente e segura, com menos burocracia e mais comodidade para professores, pais e alunos. E o processo é muito simples. Cada professor instala o aplicativo no seu celular. Na sequência, ele vai se autenticar com seus dados à central de segurança. Automaticamente, o professor já vai ver na tela sua grade de aulas do dia.
Basta clicar em receber aulas para informar a presença em cada uma delas. Clicando na aula e na sequência em frequência, é só permitir o reconhecimento facial. E assim que a câmera do dispositivo abrir, basta tirar uma foto dos alunos de uma metade da sala e depois mais uma foto do outro lado. Pronto! O sistema vai reconhecer cada aluno e preencherá automaticamente a lista com os ausentes e os presentes. O mesmo aplicativo também registra o conteúdo da aula aplicada e faz o envio para o sistema de todas as informações. Entre em contato com o nosso time de vendas e leve essa solução para suas escolas. Valid. Reconhecer e legitimar é o nosso cotidiano. Muito legal. Palmas, né, gente? Muito legal essa solução. Muito legal. O que você comentou, por exemplo, né, eu acho que vai ficar cada vez mais difícil, inclusive para os pequenos, né, burlar. Como você, quando a gente estava falando, né, o coleguinha responder pelo outro. Agora já não dá mais, né? Está ficando cada vez mais difícil não estar na regra, né? Ou não cumprir a regra, na verdade. Por isso que essa jornada é uma jornada coletiva, fabricantes, integradores, setor público, setor privado, porque essa sociedade de confiança passará por esses desafios de deixar de dar o jeitinho, de buscar um jeito mais eficiente, de evoluirmos como sociedade como um todo. Por isso que aqui, Inovatrix, as PRODES, no caso da Celepar, ou CONSAD, a ABEP, as organizações como um todo, as secretarias e esferas de governo, todos os bancos, ou todas as telcos, ou toda a iniciativa privada, nós temos a missão de poder entregar essa sociedade digital de muito mais confiança para que a gente ganhe economia, distribua a riqueza, seja um país cada vez mais avançado. Era isso, pessoal. Super obrigado, Dani. Excelente. Obrigado, Carlos. Mas calma, o Wilson ainda está com a gente. Quem ainda não participou, não mandou as perguntas, ainda dá tempo. Dúvidas, comentários no nosso slide. Vamos ver se nós temos aqui na tela. Quais são as outras aplicações da solução Valid, pensando em outras esferas do serviço público? Algo que eu também não cheguei a comentar, mas acho que agora cabe, é que quando a gente pensa nessa tecnologia, a gente pensa em escola privada. E, no caso, é o governo do Estado do Paraná, e são mais de 1.600 escolas públicas. Então, acho que é legal também, acho que dá para dar uma conexão aí, como vocês chegaram nessa parte de governo. A gente acha que, às vezes, tem uma resistência maior e que, na parte privada, é mais fácil. Acho que é legal contextualizar. Legal. Acho que, de fato, o Brasil ele tem uma das sociedades mais adeptas ao uso da tecnologia, né? Então, a introdução de marketplaces ou de apps de mobilidade, apps de delivery, apps de banking, a gente tem, de fato, um letramento digital como sociedade muito amplo. O que a Valid está fazendo nesse momento é conseguir utilizar um pedaço do seu mercado para poder levar essas inovações e fazer com que o aspecto dos serviços públicos possam ser mais digitais, de um jeito que a gente elimine esse gap comparado com outro jeito já digital que a gente tem para viver a nossa vida com os bancos, com as telecoms, na compra de medicamento, na compra do delivery, no uso de mobilidade, etc. e tal. Então, o que a gente faz? Acho que a Valid está exatamente nesse momento de transformação, essa é a nossa missão como nova diretoria executiva nos últimos 3 anos, que é deixar de ser apenas um emissor ou o líder, o grande líder de emissão de documentos no Brasil, mas olhando os principais cases de sociedades digitais mais avançadas do mundo, como elas se construíram. Então, abrimos um escritório na Estônia recentemente, faz quase 2 anos que a gente tem estudado como é que os países escandinavos, nórdicos, têm evoluído como sociedade digital. Nesse minuto, nós temos 2 pessoas numa missão em Singapura, olhando como é que eles avançaram como sociedade. Estudamos o case da Alemanha, o case dos Estados Unidos, que é um pouco mais analógico, o case da Índia, o case da Grã-Bretanha, e em todos eles a gente enxerga esse elemento do indivíduo, né, precisando ser identificado de uma maneira segura, absolutamente segura, para ele poder garantir de ter acesso aos seus direitos e às suas jornadas em qualquer situação que ele tenha que viver do seu dia a dia, seja público ou privado. Então, a gente está passando a ser esse provedor de jornadas que precisam ter identidade como base, integrando os diferentes databases, e aí tem um elemento da interoperabilidade que é muito importante, mas que, no fim do dia, prover uma jornada como essa da Celepar traz eficiência para professor em sala de aula, sobra tempo para aprender mais. Traz economia para o Estado, que pode utilizar esse recurso para outras frentes e prestar um serviço melhor, porque sempre falta dinheiro para poder entregar todos os direitos que o cidadão precisam e que a Constituição garantiu, mas que, de fato, o Estado não tem isso sempre disponível. Então, se a gente consegue ter essa visão, né, das jornadas gerando savings,
gerando eficiência no uso dos recursos, podendo estar dedicados a, no caso da Celepar, a muito mais tempo em sala de aula. É bem por aí que a gente está aplicando as demais soluções da Valet no Brasil inteiro. Maravilha. E também mudando, de alguma forma, a mentalidade, porque não tem mais como dar o jeitinho. Outra pergunta aqui, o consentimento para reconhecimento dos alunos é compulsório, uma vez matriculados, ou concedido pelos pais? Ele é concedido pelos pais, mas ele é mandatório que seja concedido para poder ter o filho em sala de aula. Ele é um direito do cidadão ter educação, mas ele é uma obrigação do Estado. E, como tal, isso como uma ferramenta de eficientização do processo, ele é mandatório que tenha sido efetivamente dado pelo tutor, pelos pais do aluno que estão em sala de aula. Mas é reconhecidamente algo muito simples. E aqui tem, de novo, aquela diferença também da BIPES, né? A gente não está fazendo vigilância, a gente está fazendo prova de identidade. Então, reconhecendo que ele está em sala de aula, economizando tempo, mas esse consentimento é dado na largada, já no uso do aplicativo, quando os pais inserem os alunos na plataforma. Maravilha. Você falou rapidamente, no caso, que essa solução, né, futuramente, ela vai abarcar toda a jornada do aluno. Você consegue falar um pouquinho mais de cada, sei lá, do passo a passo? A gente já tem a chamada, e aí você comentou rapidamente sobre, acho que, entrada e saída, ou transporte, se eu não me engano, mas, assim, só né? O exemplo da Celepar, ele traz muito mais a presença em sala de aula, a automatização do processo de chamada e uma constatação, uma verificação pelos pais de como é que está indo a frequência do aluno naquele local. Mas a jornada do aluno, ela começa, especialmente na escola pública, muito antes. Muitos municípios, e aí eu tenho uma frase que eu gosto, que o cidadão, ele nunca é federal, né? O cidadão, ou ele é, primeiro o cidadão é municipal, depois ele é um cidadão estadual, porque os grandes serviços do nosso dia a dia estão no âmbito do município e do estado. Então, por que a gente fez o trabalho com a Inovatrix e com a Celepar, que é uma empresa de tecnologia que provê produtos para os municípios e para o estado do Paraná? A gente está discutindo exatamente a mesma situação com outro estado, mas abrangendo um pouco mais, porque os municípios têm uma verba dedicada a poder fazer o transporte escolar. Então, por que não acompanhar o aluno desde o momento que ele sai da escola, o momento que ele entra no carro de transporte escolar, já com uma câmera que possa fazer a identificação facial dele, também por aspecto de segurança, quando ele chega na escola, quando ele entra para a chamada, quando ele tem as suas notas divulgadas, então passa a ser uma jornada integral, onde os pais têm acesso, as escolas públicas têm outros elementos de poder fazer a medição do comportamento do aluno, do comportamento do professor, e como na sociedade digital, né, data é o novo petróleo, né, ter as plataformas que medem esse comportamento e estabelecem os gaps que precisam ser elencados na política pública mais adequada para aquela específica situação de um município que pode ser diferente do outro município. A gente tem os elementos da massividade, da leitura dos dados, mas da personalização da política, otimizando o uso do recurso público. Então, veja que impacto a gente pode causar como empresas, né, numa sociedade que se constrói cada vez mais forte, mais rica, e que a gente precisa estar presente nela. Maravilha. Muito obrigada, Obrigado, Wilson, Dani. palmas para Obrigado ele. a todos. Excelente participação, muito obrigada pelo bate-papo, por esse outro caso de uso e de sucesso já, enfim, colocado. Bom, gente, a gente faz uma pausa agora para o almoço, que vai ser servido aqui no nosso foyer. A gente volta daqui, provavelmente, voltamos às 1h30, com a apresentação de uma live demo do Haroldo. Então, bom almoço para todos e até a volta.